devem ter visto que o Alexandre de Moraes ele suspendeu o inquérito sobre aquela adulteração do local dos corpos dos bandidos no Rio de Janeiro. Vocês viram isso? STF, no caso Moraes, né, manda parar inquérito de fraude processual em remoção de corpos em mega operação. Secretário da Polícia Civil, Felipe Cury, criticou a retirada das roupas camufladas dos mortos e disse que a 22ª DP, Penha, iria apurar fraude processual e vilipêndio de cadáver. Delegacia afirma que a investigação é para apurar ordens dos traficantes. Pessoal, quando você tem ali uma cena criminalmente relevante, né, um local de homicídio, um local que tenha acontecido alguma coisa de interesse criminal, como é uma operação policial daquela magnitude, você tem que deixar o ambiente como ele está. Depois vai vir a perícia, vai vir tudo para verificar o que aconteceu. Você não pode adulterar o local dos fatos até que a polícia libere o local. Certo? O delegado Leandro Gontijo de Siqueira Alves, titular da unidade, terá 48 horas para prestar esclarecimentos sobre o motivo da abertura do inquérito. Parou aqui. Quer dizer que o delegado, ao perceber que aquela cena, né, daquele monte de bandido morto de cueca, que aquela cena foi adulterada por pessoas, sabe, né, familiares, quem sabe, ao perceber isso, ele vai ter que, óbvio, sob pena de não agir, ele vai ter que instaurar um inquérito para tentar investigar quem alterou aquela cena. Quem pegou aqueles caras e tirou a roupa deles, né, para alterar, para não incriminar aquela facção criminosa, para não considerar aquelas pessoas como sendo pessoas de facção criminosa. Isso é uma adulteração de cenário, de conteúdo criminal. Quer dizer, um monte de bandido morto de cueca. Vocês viram, né? Um monte de bandido morto de cueca, enfileirados. Será que eles saíram de casa de cueca para atirar em policial? E na hora de morrer, todo mundo fez fila indiana? Tudo arrumadinho? Olha só, nova onda do momento. Vamos todo mundo sair de cueca. E na hora de morrer, todo mundo faz fila indiana. É claro que os parças adulteraram o local do crime. Retiraram as roupas camufladas, as fardas da facção criminosa, para não indicar aquelas pessoas como sendo pessoas ligadas à facção. Então, essas pessoas adulteraram o local, adulteraram os corpos, retirando as suas roupas. Ou vocês acham que os bandidos combinaram de todo mundo sair de cueca na rua? E aí você faz a segunda pergunta. A suspensão dessa investigação, né? O Moraes suspendeu essa investigação. Ele não quer que o delegado da Polícia Civil do Rio investigue quem adulterou aquele cenário. Ué, mas o delegado ele tem que fazer isso. Senão ele está prevaricando, ele tem que fazer. E você pensa o seguinte, digamos que esse delegado chegue ao nome daquelas pessoas que adulteraram a cena e descubra, eventualmente, quem sabe, que se trata de membros de uma facção. A suspensão dessa investigação pelo Moraes aproveita a quem? Quem que se dá bem? Tá, Moraes falou, delegado, acabou, não quero que investigue isso não. Quero que investigue isso não. A quem que essa suspensão aproveita? Ou seja, em outras palavras, quem que se dá bem com a suspensão dessa investigação? A sociedade aqui não é. Não é? Só quem se beneficia disso é a bandidagem, é a facção criminosa. A Polícia Civil do Rio de Janeiro estava fazendo essa investigação, claro, ela é a polícia competente para isso. Ora, operação coordenada pelo governo estadual, que chegou até a pedir ajuda federal nas operações anteriores semelhantes e não conseguiu. Então era tudo 100% estadual. Operação
envolvendo a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Então, eventuais investigações deveriam ser 100% da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Eventuais erros, abusos policiais, né, caso eles tivessem acontecido, eles seriam de atribuição, claro, do MP estadual do Rio de Janeiro. Correto? Mas aí o que aconteceu? Agora presta atenção. Agora senta que lá vem a história. Eu expliquei, tudo foi uma operação estadual do Rio de Janeiro. O Cláudio Castro até tentou, né, pediu lá os blindados, né? O Lula não quis emprestar. Então, beleza, ficou a operação apenas uma operação estadual. Ponto. Ninguém se mete. Tá. O federal foi chamado a participar. Não quis, né? Declinou. Então, beleza. Operação 100% estadual do Rio de Janeiro. Não teve envolvimento federal. Tranquilo. Aí, o que aconteceu? O irmão do Flávio Dino. Vocês conhecem o irmão do Flávio Dino? Pois é. O irmão do Flávio Dino, ele resolveu querer investigar. Ou seja, algo que seria, caso tivesse acontecido, um abuso policial, coisa do tipo, a competência, como eu falei, 100% estadual. Corregedoria da Polícia estadual, ou Ministério Público estadual, todos eles poderiam investigar, tudo bem. A competência estadual, correto? Só que aí o irmão do Flávio Dino, ele resolveu, né, querer investigar. E, consequentemente, punir os policiais do Rio de Janeiro. Eu não sei se vocês sabem, mas o irmão do Flávio Dino se chama Nicolau Dino. E ele, assim como o Flávio Dino, ele também é ligado, né, à justiça, né? Ele é procurador da República. E hoje ele não é apenas um simples procurador da República, né, como se fosse simples, né? Mas ele não é apenas um procurador da República, ali como outros procuradores da República. Não, ele é o subprocurador-geral da República. Ele abriu uma investigação contra os policiais que participaram da mega operação no Rio de Janeiro, que culminou com mais de uma centena de bandidos mortos. Foi isso que ele fez. Irmão de Dino quer responsabilizar policiais depois de mega operação no Rio. Procurador cria procedimento, olha só. Procurador cria procedimento para investigar agentes de segurança por violações de direitos humanos. Mas quem é ele para abrir essa investigação? Ele não é um procurador estadual do Rio de Janeiro, do MPRJ. Ele é subprocurador-geral da República. Ele está ligado à União, não a um estado da federação. Então, percebam, como eu disse, não há nada federal aqui que desloque a atribuição para a União. Sequer teve participação da União. A União foi chamada e não quis emprestar nada. Só para vocês saberem, agora uma questão aqui mais técnica. O Ministério Público, né, tanto estadual como federal, mas o estadual que mexe muito com essas questões de operações, de tráfico e tal, o Ministério Público exerce a atribuição de controle externo da atividade policial. Então, se alguém tem uma reclamação para fazer da polícia, tal, pode fazer essa reclamação tanto na corregedoria da própria corporação, como também pode fazer essa reclamação na ouvidoria do Ministério Público, ou nos dois, se desejar. Certo? Os dois têm atribuição para investigar os policiais. Então, se algum Ministério Público tivesse que abrir uma investigação contra os policiais da operação, teria que ser o Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, e não o Subprocurador-Geral da República, que não tem nada a ver com essa história. O que o Subprocurador-Geral da República tem a ver com isso? Isso é usurpação de competência estadual do MPRJ. Se é para investigar a violação do local da ocorrência, ou seja, investigar a ação de criminosos, de bandidos, de facção criminosa, aí o Moraes não deixa, não quer investigar, suspende o inquérito. Então, para investigar bandido, né, aí o Moraes não deixa. Mas para investigar a polícia que mata o bandido, aí o Moraes permite, até que um procurador sem atribuição, como no caso do Nicolau Dino, tome esse caso de assalto. O Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro, que é o chefe
do MP estadual, doutor Antônio José. Ele lavou a alma de todo mundo num discurso que ele fez. Eu não sei qual que foi o evento, tá? Eu não consegui descobrir que evento que foi. Mas ele fez um discurso em um evento recentemente que lavou a alma de muita gente. E vocês vão assistir aqui também, como eu assisti. O público é composto por promotores e promotoras de justiça, não por militantes, não por ativistas políticos. E nós temos, como Ministério Público brasileiro, nós temos que uns respeitar as atribuições dos outros. Eu digo isto porque, com muita perplexidade e indignação, isso é exemplo do que nos trouxe até aqui. Eu recebi, lá da minha assessoria de comunicação social, uma notícia veiculada pela Veja que diz o seguinte: subprocurador-geral da República, Nicolau Dino, assina um ato que cria um procedimento para apurar e responsabilizar policiais por violações de direitos humanos dentro da chamada DPF das favelas. Ou seja, o que esse cidadão, que a mim me parece não tem compromisso com o Ministério Público, tem compromisso com a sua ideologia, o que esse cidadão pretende fazer é desmoralizar o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Essa operação estava em curso quando um procurador de defesa da cidadania, uma procuradoria que não tem atribuição para nada, que é a titularizada por esse senhor nacionalmente, por um braço seu lá do Rio de Janeiro, essa procuradoria, por volta do meio-dia, em consórcio com o defensor público da União, outro problema, nós não podemos abrir 1 milímetro das nossas atribuições para a Defensoria Pública. 1 milímetro sequer. A Defensoria Pública hoje é um braço político. A Defensoria Pública não cumpre a sua missão constitucional principal. A Defensoria Pública quer ser um Ministério Público ideológico. Esse procurador da República, que é um ativista, e nós temos o histórico da atuação dele no Rio de Janeiro, em consórcio com o defensor público da União, vai para a imprensa e, sem saber o que estava acontecendo, fala em chacina, fala em genocídio e começa a fazer o controle externo da polícia, expedindo ofícios ao governador do estado e aos secretários da área de segurança. Então, eu consegui descobrir aqui agora, esse discurso do doutor Antônio José foi feito no Congresso Nacional do Ministério Público em Brasília. Então rolou aquele congressão, acho que acontece uma vez por ano, creio eu. Ele foi lá e subiu lá no palco e descascou. E eu gostei, foi muito satisfatório a fala dele, a forma como ele se referiu ao Nicolau Dino. Ele falou, esse cidadão. Quando você chama alguém de cidadão, ô cidadão, demonstrando ali um desprezo. Esse cidadão quer desmoralizar o Ministério Público do Rio. Foi muito satisfatória essa fala dele, né? O doutor Antônio José, ele foi meu professor de processo penal em um cursinho preparatório para concursos muitos anos atrás. Sei lá, acho que ano de, não sei, talvez 2007, 2008... Olha, tem muito tempo, era um baita professor mesmo. Mas eu nunca soube, assim, nada dele em relação a posicionamento dele em relação a essas questões aí de STF e tal. Esses abusos eu nunca soube. Eu só lembrava que ele era um baita professor de processo penal. E isso virou manchete, né, em vários veículos. Enfim, isso que o doutor Antônio José fez aí, que vocês viram nesse vídeo que eu passei para vocês, isso é o que deveria ser feito também, sabe por quem? Quem que vocês acham que deveria ter feito há muito tempo isso que o doutor Antônio José fez aí? Digam aí nos comentários. Tem uma pessoa no Brasil que deveria ter feito isso aí que ele fez. Ter falado a mesma coisa. E essa pessoa nunca deu um ai
Ninguém desconfia? Já colocaram aí no chat. O Gonê. Como eu falei, o doutor Antônio José é o chefe do MPRJ estadual. O Gonê é o chefe do MPF, né? Atribuição, né, federal. O doutor Antônio José está dizendo com todas as letras, ô Nicolau Dino, ô cidadão, como ele falou, ô cidadão, você está usurpando as atribuições da MPRJ. E descascou em cima do cara. Isso também deveria ter sido feito há muito tempo pelo Paulo Gonê. Não em relação ao Nicolau Dino, mas em relação a quem? Em relação ao Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes pisa na cabeça do Gonê. Faz o papel de Ministério Público Federal também, de investigador, de acusador. O Gonê já deveria ter subido em vários palanques e ter feito a mesma coisa que o doutor Antônio José fez. Mas está lá, com cara de paisagem, tomando apavoro do Flávio Bolsonaro na sabatina.